Especial RDP Internacional. Sabem quem foi Isabel, a imperatriz que veio de Portugal? Esta é uma figura não só da história de Portugal, mas também de Espanha. Uma infanta que se tornou numa protagonista do seu tempo e a quem Mercedes Balsemão acaba de dedicar um livro, justamente intitulado A Imperatriz que veio de Portugal. Bom dia e bem-vinda, Mercedes. Bom dia. Quem foi esta mulher? Esta mulher foi, genealogicamente, foi a filha do rei Dom Manuel I, o Venturoso, e de uma rainha espanhola chamada Dona Maria, que era filha de Isabel a Católica. Portanto, esta mulher foi neta de Isabel a Católica, foi uma princesa do Renascimento, uma mulher muito bonita, muito culta. Ao que dizem é a mais bonita da época, do seu tempo, época, não é? Sim, tem a fama disso, já ninguém tira. Há retratos dela? Há um retrato dela, sim, mas já sobretudo há um retrato dela feito pelo Tiziano, encomendado pelo imperador, pelo Carlos V. E esta mulher, além de ter cultivado as suas características e as suas qualidades inatas, era uma mulher genuinamente diplomata, amável e tocada por uma melancolia que era muito própria daquela época. Portanto, e porquê? Chegou a descobrir dentro da sua pesquisa porquê este sentimento? Este sentimento melancólico, eu acho que as pessoas, nessa época, eu acho que até ficava bem sempre um bocadinho melancólico, dava um ar distante, misterioso, isso aliado a uns cabelos loiros compridos, a uns olhos verdes bonitos, imagino, devia ser um resultado fascinante. Se houvesse cinema nessa altura, então era escolhida para protagonista. Completamente. E, pelo menos tudo isso serviu-lhe para que o seu futuro marido, quando a viu, se rendesse imediatamente aos seus encantos e ficasse irremediavelmente apaixonado por ela. Como é que a Mercedes se apaixonou por ela, justamente? Por isso, primeiro porque eu apaixonei-me sobretudo por essa época, não é? E dentro dessa época esta princesa ressalta pelas suas qualidades, pela vida que teve. Algo infeliz. Algo infeliz, sim, Pelo claro. Menos já vamos falar em relação, Sim. sobretudo, aos filhos, não é? Aos filhos e à ausência do marido, teve sempre muito ausente a vida dela, não é? Porque partia constantemente para guerras e batalhas e negociações, portanto ausentou-se muito e ela suportava mal a solidão. Mas teve um papel importante mesmo em Portugal. Em Portugal era uma família grande, este rei Dom Manuel teve um primeiro casamento com uma cunhada, a tal Dona Isabel, que não queria os judeus e que obrigou a expulsar os judeus. Foi mais ou menos assim, mas não foi tal e qual. Isto é muito resumido. É muito resumido, exatamente. Não foi tal e qual, mas que não estamos a falar nela propriamente. E depois ela morreu ao dar à luz e casou-se com a cunhada um tempo depois, do qual tiveram imensos filhos, 8 filhos. Foi um casamento felicíssimo. Foi uma família mesmo unida, como as famílias americanas, famílias que andam todas sempre juntas. Portanto, ela teve uma infância feliz, até a mãe morrer. Quando a mãe morreu, o pai casou com a noiva do irmão, quer dizer, isso já foi assim um abalar um pouco também da sua... Das estruturas. Das estruturas, claro, e da sua... Mas era normal eles casarem assim? Eles casavam com quem queriam, não é? A verdade é essa. Mas a noiva que estava destinada ao filho, que será o futuro Dom João III, ele quando viu um retrato, uma miniatura, apaixonou-se e pensou, não, vai ser esta, assim, mas é para mim. E pronto, o que não calhou pessimamente, não é? O pobre do filho ficou humilhado. A Isabel, a própria corte, não sabia o que é que havia de pensar desta atitude do rei, que tinha imensa descendência, não havia razão para voltar a casar, e sobretudo com uma princesa que tinha menos 20 e tal anos do que ele, portanto... O que era muito comum também na época. Era muito comum, sim. Parece que é também comum hoje em dia. Hoje em dia até aos dois casos, não é? O contrário também se verifica. E cada vez mais. Cada vez mais. Esta figura, esta Isabel, uniu os reinos de Portugal e de Espanha.
Acabou por unir na figura do filho, exatamente. Mas não era essa a intenção, antes pelo contrário. Ela teve um papel muito importante governativo, porque o marido, o Carlos V, o homem mais poderoso dessa época, era o imperador da cristandade, do Sacro Império Romano-Germânico. E, além disso, tinha-lhe tocado também, por herança, o Reino de Espanha, qual ela ficou a governar cada vez que ele saía para o Império, e esteve envolvido em imensas guerras, não só contra a França, por domínios italianos e franceses, como também contra os turcos. E, portanto, a mulher é que ficava governadora, e ela exerceu na perfeição essas funções. Ao princípio, um pouco hesitante, não sabia muito bem, enfim, apesar de todas as instruções que o marido lhe tinha deixado, tudo escrito, que era fácil ir lá e ver caso há, qual é que é a resposta, qual é que é a solução. O que é que tu me deixaste escrito? É que me deixaste escrito. Mas depois, por iniciativa própria, tomou imensas... Teve que tomar decisões e atitudes que foram sempre muito bem tomadas e diplomáticas. E as poucas vezes em que teve de decidir as situações em que envolvesse Portugal, ela nunca prejudicou Portugal. Sempre teve esse cuidado. E o que mostra que ela, de facto, que era portuguesa, embora também fosse espanhola, pela mãe e pelo país de adoção. O filho, o que seria rei de Portugal, foi também educado de uma forma bastante portuguesa. O Filipe I. Filipe I, exatamente. Foi educado, enfim, pelas aias, tinha mãe portuguesa, a mãe era portuguesa, falava-lhe português, o pai viajava muito, portanto não educou, não teve aquele papel tão importante, sobretudo na primeira infância, e, portanto, provavelmente também gostava de Portugal, e o reino de Portugal caiu-lhe por herança. Não é? Estamos a falar em que anos, exatamente? Em que ano é que Portugal foi anexado à Espanha? Em 1580. Até 1640. 1640, mas esta imperatriz morreu em 1539, portanto foi muito com 36 depois, anos. Com 36 anos. E há pouco eu falava do problema da maternidade. Ela teve 6 filhos. Pois foi, exatamente. Morreram-lhe 3. Morreram 3. Era normal morrer assim? Era muito normal. Era normal morrer? Assim, era muito normal. Era muito normal, havia, enfim, como se sabe... A Mercedes, que é mãe de tantos filhos... Já viu como é que é possível, é horrível. Mas nessa altura nenhuma mulher escapava a este estigma, a ver um filho morrer. Era impossível, morriam sempre, de certeza. Não era o quê? Era o desígnio de Deus? Era o desígnio de Deus, mas também eram as condições, não é? Como nós sabemos, as ou crianças... A falta de, não é? Ou a falta de condições. As crianças têm sempre alguns problemas que acontecem. Nessa altura também havia muita insalubridade, havia as pestes, febres infecciosas, que não sabia como curá-las, portanto... no fundo, a medicina deu um grande salto, foi mais a partir do século XIX. Até lá era sempre as mesmas formas de tratamento e, portanto, sempre o mesmo número de mortes, uma enorme mortalidade infantil. E, sobretudo, quando os filhos já tinham, enfim, já eram grandes, às vezes já tinham alguns anos, outras vezes tinham muitos meses, tinham 1 ano, 2 anos, que é aquela altura em que, enfim, que é impensável olhar para o meu filho e dizer: meu filho vai morrer, não é? É muito duro. E ela passou por essas mortes sozinha sempre. O marido não estava nunca ao lado dela. É porque essas guerras demoravam anos. Anos, já viu o que era... Primeiro que eles chegassem ao campo de batalha, ao local só chegar ao local era um ano. Tinham que ir a pé, a cavalo e a pé. A cavalo, não é? E a pé. Os soldados iam a pé. Não havia dinheiro para cavalos. E não era propriamente ali ao lado. E não era propriamente ali ao lado, era bastante longe, exatamente. Sabe o que é ir a pé até... As mulheres sofriam muito, não é? Sofriam muito. Quer dizer, parece que o homem vinha à casa fazer filhos. Peço desculpa da expressão. Provavelmente também fazia parte das funções. E eram todos do marido ou ela tinha algum amante? Ela descobriu a minha princesa? Na sua pesquisa? Não teve. A minha princesa, gostei dessa. A minha princesa nunca teve. Não, completamente pura. Não, ela tinha uma enorme paixão pelo marido e uma educação que não permitia sequer esses pensamentos. Não. Mas, embora fosse uma mulher muito bonita e provavelmente na corte haveria muita gente a fazer-lhe a corte. Muita gente apaixonada assim, por ela, ainda platonicamente, não é? Ela era muito solitária, ou seja, ela não... Quando o marido não estava, o que se ausentou muito tempo, em 13 anos de casados, ao todo, ela teve 6 anos sem ele, portanto, ele ausentou-se 4 vezes no total de 6 anos, e ela não promovia o menos possível festas e ceias e jantares, fazia o menos que podia, queria estar sossegada com os filhos e a tratar dos assuntos de Estado que ele tinha, dos quais ele tinha encarregado. Onde é que a Mercedes foi buscar a informação?
para a pesquisa? Pois, tive que pesquisar, tive que ler muita coisa, documentos, livros, li imensos livros também do Imperador Carlos V, que sobre ele há muitas biografias escritas, e em todas elas a Princesa Isabel é referida sempre. Pelo menos um capítulo de certeza que lhe é dedicado, enfim, e sempre muitas referências, porque ela teve, de facto, uma importância muito grande na vida dele. Ele teve uma vida extraordinária, teve uma vida que mudou a face da Europa, não é? Todo o percurso dele, que foram muitos anos que ele reinou. Mas ela teve uma importância, portanto, fala-se obviamente muito nele, mas ela teve uma grande importância na vida dele e na vida também de Espanha, na política espanhola e na governação em Espanha. Do qual ela teve à frente nessas ausências. Pode-se dizer que atrás, neste caso também, de um grande homem, está mesmo uma grande mulher? Estava mesmo ao lado dela. Mas estava uma grande mulher, sim, sem dúvida. E que teve, entre as várias virtudes e as várias qualidades, e sobretudo as várias virtudes, teve a virtude de conseguir apaixonar este imperador da cristandade. O que se calhar não era fácil nessa altura, não é? Não era nada fácil. Então, ele era poderosíssimo, não é? E ele ficou irremediavelmente preso por ela. E os casamentos, como se sabe, eram todos de conveniência. Todos de conveniência, todos políticos, claro que sim. E este por maioria de razão, não é? Duas pessoas tão importantes, com uma cota de prestígio tão alta, era por maioria de razão. Mas a verdade é que mal se viram, foi assim amor à primeira vista. Esse primeiro encontro está documentado, não está escrito? Está documentado, está foi? Absolutamente documentado. Foi assim, ele chegou a Sevilha, ela já estava à espera dele, cheia de angústias. Será que eu vou gostar? Como é que ele será? Como é que ele será? Exatamente. Como é que ele é? Como é que é a voz dele? Como é que é a cara? Como é que fala? Como é que cheira? Podia cheirar a cavalo, não é? Provavelmente. E naquela angústia, será que ele vai, o que é que ele vai achar de mim? Tudo aquilo. E depois ele chegou, entrou, olhou para ela e foi assim... um amor à primeira vista, e de tal maneira que ele nem esperaram pelo dia seguinte, porque eles estavam já casados por procuração, não é? E depois faltava a missa de velação, que era feita sempre por um cardeal, e portanto o casamento, digamos, só depois disso é que podia ser consumado, e ele nem esperou pelo dia seguinte, foi logo ali à meia-noite, mandou montar um altar e disse, não vou esperar nem mais um segundo. Esta é a mulher da minha vida. Era muito apressado, não é? Esta é a mulher da minha vida, pois. Sem ele saber que realmente iria estar tantos anos longe dela, não é? Pois. À medida que foi progredindo na sua pesquisa e neste trabalho sobre a infanta, foi conhecendo-a melhor. Parecia que estava ali uma confidente e uma amiga. Exatamente, fui conhecendo-a cada vez melhor. Espero que ela fosse exatamente como eu a conheci, como eu acho que ela era. Foi-me quase que, às vezes, até quase que quando estava a escrever, punha-me completamente na pele dela. Que é que ela agora, como é que era? E agora o que é que ela estaria a pensar? O que é que ela faria? Qual é que era o sentimento que vinha de cima? E o que é que ela ia dizer ao filho? O que é que ia dizer ao marido quando... A ver, era muito assim. Mas acabou por ser um personagem que tomou conta de mim durante Quanto tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos, é verdade. Isto também foi o primeiro romance, não é? O segundo vai ser muito mais rápido. Acha? Já temos segundo. Estou a brincar. Não sei. Não temos segundo, mas espero que venha a haver segundo. Se houver, e espero que seja em breve, será com que tema? Não sei, é sério. Uhum. Não? Não. Há bocadinho, antes desta agradável conversa, estávamos a falar justamente da importância que tem para a vida das pessoas elas fazerem o que querem, independentemente da idade. Eu não lhe vou perguntar a idade, mas acha que já não estava na idade de escrever o primeiro romance? Está-se a referir a isso. Eu não acho isso. Eu acho é que se calhar podia ter começado mais cedo. Pronto, é isso que eu acho. Tive esta oportunidade agora. Foi um desafio que me foi lançado pela Esfera dos Livros, no seguimento de uma apresentação que eu fiz de um livro da Esfera. Convidaram-me para fazer a apresentação de um livro chamado Infantas de Portugal, Rainhas de Espanha. E no seguimento disso, fizeram-me lançaram um desafio de eu escrever sobre uma dessas infantas. Está em 2011. 2010, talvez porque eu não respondi nada logo. E portanto, eu achei que fiquei de pensar, conheço muito bem qual é que é o material que eu tenho, o que é que eu vou escrever, e depois, como eu gosto de escrever e gosto de história e gosto de inventar histórias, comecei a escrever e entusiasmei-me.
E, portanto, foi uma oportunidade que eu tive e agarrei-a. Acho que teria gostado mais de ter começado antes, mas, como disse há pouco, acho que nunca é tarde na vida para se fazer aquilo que se gosta. E é o que se vê hoje em dia. Vê-se imensas pessoas tardiamente a serem artistas, a pintarem, outros que também se reformam e que, sei lá, vão plantar vinhas e fazer vinhos, tudo isto, ou outra coisa qualquer, ou esculturas também. Há muita gente que de repente descobriu essa paixão pela escultura e eu acho lindamente que bom que se podia fazer tarde ou cedo. Se calhar se tivesse sido mais cedo, vocês poderiam sido artistas de maior renome, mas se lhe dá prazer e fazem bem, isso é que é importante. No seu caso, não disse que hesitou um bocadinho, mas não teve medo do desafio? Não tive muito medo, achei que era realmente um desafio, era uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas pronto, agarrei-o. Mas porquê? Por falta de tempo ou porque nunca lhe passou pela cabeça? Pois, nunca tinha passado pela cabeça. Não tinha passado pela cabeça, não. E achei que era uma coisa que era... Eu gosto de escrever, portanto achei que era engraçado. Escrever para si? E para a família? E para os amigos? Para a família e para os amigos, não. Não? Não, escrevi imensas coisas, mas não é bem isso que eu quero dizer, além dos e-mails, não. Mas gosto. Mas não quer escrever nenhum texto de ficção? Já escrevi, já contos, isso já, e já escrevi outras coisas. Publicáveis? Sim, publicados? Sim. Mas assim, um romance histórico não, porque além de escrita há história, não é? E a história tem que ser fidedigna, embora haja a ficção. Justamente, eu ia perguntar aqui, isto é 50%, 50% ou qual é a percentagem, se podemos classificar assim, entre aquilo que realmente são dados históricos e aquilo que realmente sai da cabeça do autor? Bom, o que sai sobretudo da cabeça do autor é os diálogos, a personagem de Isabel, os fatos são todos históricos, quer dizer, são todos históricos. Há uma parte do livro que é um bocadinho de ficção, aquela parte em que supostamente a irmã cai pela ribanceira abaixo, é um pouco para descrever o ambiente da época e a personalidade da imperatriz, da princesa, que nessa altura era criança, não é? Mas o resto são tudo factos históricos, as datas são todas históricas, as batalhas existiram, o número das pessoas que iam para as batalhas, tudo isso é verdade, não há volta a dar, não se pode estar a inventar sobre factos sobre os quais está a escrever e que têm um substrato histórico, isso não tem volta a dar. Mas depois, as personalidades, o dia-a-dia, a vida do dia-a-dia, os diálogos, isso é tudo fruto da imaginação, não é? Tem que ser, senão seria um livro de investigação, não um romance. Não seria um romance histórico. E foi beber essa inspiração e essa fantasia, digamos assim, entre aspas, a muitos livros, outros livros que leu, a muitos filmes que viu sobre esta época? Não, a fantasia não. A fantasia foi da minha cabeça, foi pensar, foi o que estava a dizer há pouco, a pessoa acaba por se meter na pele, a pensar quando é pequenina e depois cresce e se o irmão ela tinha boa relação com o irmão, o futuro Dom João III, que era uma personalidade complicada, mas ela tinha boa relação, como tinha com toda a gente, era mesmo uma diplomata nata. Ele estava zangado com o pai, não é? Estava revoltado e portanto ela tinha que dizer qualquer coisa, porque ela também não se ia pôr contra a madrastra, porque não havia razão para isso, a madrastra tinha sido obrigada a casar, não é? Ela sabia que as coisas passavam assim e portanto tinha que ter uma conversa com ele forçosamente, para não estragar aquela relação, como é que ia ser a conversa, como é que ela iria dizer-lhe, o que argumentos iria utilizar, como é que iria tirar daquele torpor em que ele já estava mergulhado. Portanto, isto tudo é um bocadinho mais do senso comum, não é? De pensar o que é que se faz numa circunstância dessas. Sabe como é que os portugueses, na altura, o povo, o clero e a nobreza, perceberam esta saída da infanta para a Espanha e depois, enfim, a união dos dois povos que acabou por dar mau resultado, não é? Como todos sabemos. Pois é. Aliás, um feriado que parece que já não se vai comemorar. Pois. Portanto, olha, isto é tudo muito efêmero. O povo curtou imenso, já adorava tudo que era festas, tinha ocasião de um casamento, batizado, era a altura em que saíam à rua, tinham muitas vezes comida e bebida que lhes davam, não é? Dinheiro, tirava-se com dinheiro, enfim, para o povo era sempre tudo isso, era uma festa. E um casamento de uma princesa, por maioria de razão, eles sabiam que ela tinha que casar. E nessa altura não se sabia o que é que iria redundar desse casamento, não é? Que passado uns anos Portugal ia ser anexado, não se sabia isso.
embora desde Dom Afonso V que houvesse essa tentativa, só que era da parte de Portugal, não é? Portugal era um país estável, que depois começou a ser rico com as descobertas. À beira-mar plantado. Mas era estável e até chegou a ser rico nessa época. E Espanha não existia, era Castela, havia ainda muitos os mouros, portanto ainda havia, não estava tudo conquistado, não era um país num país inteiro, ainda havia os Navarra, havia vários reinos, não é? Vários reinos, Aragão, portanto tudo um pouco afastado uns dos outros, não eram os mesmos reis, acabou por ser com os reis católicos, mas até lá nem sequer era muito assim, pois os reis católicos tiveram que conquistar a Granada, portanto Portugal era muito mais poderoso nessa altura, era muito mais estável e firme, e a ideia de casar sempre com a princesa de Castela era justamente na perspectiva de que o filho desse casamento, dessa união, anexasse Castela para Portugal, e depois acabou por ser ao contrário. Assim as voltas que a vida dá. E como é que entende essa... a Mercedes tem sangue espanhol? Tem de todos os lados. Nasci cá, tenho nacionalidade portuguesa, sempre tive, mas os meus pais eram espanhóis, os dois. E achava bem que Portugal, neste caso, houvesse uma aproximação ao iberismo ou não? Isso eu acho que neste momento isso é uma grande confusão. Era um grande sarilho, melhor é não ter... Entre as repúblicas e as monarquias, o melhor é... Mas não, sim, claro, é aquelas situações em que era sempre assim. Em cá, nós somos mais nos espanhóis, em Espanha éramos os portugueses. Mas vivíamos muito bem com isso, sem problema nenhum, a não ser quando começava... Na história chegava aos Filipes, os horríveis Filipes, que tinham conquistado Portugal, tinham anexado. E depois depende da perspectiva, não é verdade? Havia sempre os olhares culpabilizadores para mim, como se eu tivesse culpa. Estou a brincar. Mas era a única altura que eu me sentia um bocadinho mal. Mas é exatamente isso que eu ia perguntar. Como aluna sentia-se um bocado... Sentia-me um bocadinho culpada. O peso da história. O peso da história. Sentiu nos meus ombros. E como é que reagia perante os outros miúdos? Não, mas isso era só sinal, depois passava. Nunca houve bullying por causa disso. Nunca houve um dedo acusador, não é? Não. Mercedes, eu não posso deixar passar esta oportunidade sem falar de uma organização, de uma instituição a que a Mercedes está ligada e que dirige, que é a SIC Esperança. SIC Esperança, sim. Como é que surgiu esta organização numa altura em que Portugal tanto precisa de esperança? É verdade. E da SIC também, já agora. SIC também. Boa. Esta organização já vai fazer 10 anos este ano, portanto já existe há algum tempo. Existiu porque, como forma de enquadrar um pouco toda a ação social que a SIC, como antena, vinha desenvolvendo, sempre de forma um pouco desorganizada, sabe? Havia um pedido de instituições, de ONGs, para angariar fundos, para divulgarem campanhas, e a SIC fazia isso, pois havia sempre aqueles focos no verão, infelizmente, que as pessoas ardem povoações inteiras, as pessoas ficam sem casa, e havia sempre movimentos de telespectadores, na altura, que sentiam-se mais solidários, não é? Sentiam-se mais solidários e telefonavam a querer participar e comparticipar. E então eu acho que houve um pouco a necessidade de enquadrar todas essas ações de uma forma mais sistemática, mais organizada e que tivesse exatamente um objetivo mais concreto. E nasceu disso. Portanto, começou na SIC, mas agora está estendida a todo o grupo empresa, como é evidente, no fundo é transversal, é o chapéu de sol, o chapéu de chuva da ação do resto, não é? Social. Isso não veio um bocadinho do Brasil também? A Globo tem muito isso, também, não é? Foi inspirado na Criança Esperança, que é um programa que a Globo tem, todos os anos faz uma festa muito grande de angariação de fundos para as crianças brasileiras, para a angariação de fundos para crianças, em parceria com a Unicef. Mas esse objetivo foi um pouco deixado de lado, porque realmente nossa natalidade, nós temos mais idosos que crianças e, portanto, achámos que não podíamos enveredar por esse caminho, tinha que ser uma coisa mais alargada, mais abrangente. E, portanto, o que nós fazemos são apoiar projetos, nunca instituições, tem que ser projetos, porque nós monitorizamos e fazemos o follow-up de todas as verbas que nos são entregues por empresas ou pelo público ou por particulares. Portanto, temos imenso cuidado em aplicar aquilo exatamente para o objetivo que foi destinado. Ou seja, tem que ser um projeto, não pode ser para a instituição A, B ou C que tem que passar mais um mês, ou mais 2 meses, ou mais 3 meses e não tem dinheiro. Não é isso, nós queremos projetos que sejam execuíveis, que possam ser acompanhados por nós, que são sempre,
e que sejam depois sustentáveis, autossustentáveis. Portanto, são os critérios que nós adotamos, são esses. E esses projetos são só exclusivamente para Portugal ou abrangem... São só para Portugal. Só para Portugal, Já são só para Portugal, acho que nós precisamos imenso, não podemos estar a expandir-nos muito, e já há imensas ONGs a trabalhar em África, graças a Deus. Portanto, são só para Portugal. E são projetos que nós fazemos com instituições também, não são particulares. Portanto, quais, por exemplo? Através de instituições. Quais? Quais? As instituições, desde a CERCIS até ao Coração Amarelo, as RUTIs, temos uma base de dados de instituições interminável. Muitas vezes somos nós que as contactamos, até porque as instituições mais pequenas e mais no interior, não é? Não têm tanto acesso a verbas porque não são mediatizadas. Portanto, nós é que contactamos. Sabemos que há uma instituição que tem a ver com idosos, sei lá, na Sertã, e somos nós que contactamos essa instituição a dizer, olha, temos aqui esta verba para aplicar em teleassistências ou noutra coisa qualquer. E são vocês é que tomam a iniciativa? Às vezes tomamos um pouco também para chegarmos a todo lado, para não ser sempre os mesmos. Sobretudo porque as grandes instituições já são enfim, têm mais facilidade, não é, em tudo. E essas pequenas não, e precisam muito mais. E de maior visibilidade, não é? Exatamente. Mercedes, alguma vez acreditou, e uma vez que está há tantos anos que vive estes problemas e estas angústias, que Portugal chegasse aonde chegou nesta altura? Não, nunca. Não, é verdade que não. Embora eu tivesse a noção que Portugal, que as pessoas viviam muito acima das suas posses, desde há muito tempo. E o próprio país era um esbanjamento, não é? Como se lembra. Havia sempre dinheiro para tudo, nunca havia dificuldade para nada. E isso era uma coisa um bocadinho difícil de acreditar que fosse verdade. A ilusão do empréstimo fácil dos bancos também facilitou. Pois, toda a gente, é verdade. Isso sempre me questionei sobre isso. Mas como é que tanta gente... Eu sei que o dinheiro não nasce das árvores, não é? Das patacas. Mas chegar a isto, não. E nunca. Nós passámos, acho que passámos, estou a dizer assim porque parece-me que é da mesma geração que eu, passámos por fases muito mais depois de 25 de Abril, não é? Em que parecia que o país ia falir de um dia para o outro. Eu lembro-me de viajar e não acertar, não se conseguir alugar um carro. Não sei, o português não conseguia alugar um carro com cartão de crédito. O cartão de crédito português não era aceito lá fora. Não tinha crédito. Pois, o cartão de crédito não tinha crédito. O que é um bocadinho dramático, não é? Quer dizer, quando se pensa nisso hoje em dia, mas de certa maneira é diferente, porque era uma época de mudança e, enfim, e acreditava-se que íamos sair disto, que era mais um tempo, mais uns meses, mais uns anos, mas que ia sair, e agora não se ia sair, o problema é esse. Ainda chegou a enfrentar aquelas restrições de leite, sim, por exemplo, que era 1 litro de leite por dia? Por dia. Como é que fazia isso com os filhos? Com os meus filhos, tinha que ir para uma fila, pois então não me lembro, lindamente, eu só tinha uma filha por acaso ainda, mas lembro muito bem de ir para essas filas para 1 litro de leite por dia, sim, uma coisa que não, mas é o que eu lhe digo, eu achava sempre que isso é uma coisa que passava, não é? E os assaltos entre aspas, nos supermercados, quando comprava-se tudo o que se podia para se armazenar, com medo que faltasse, o desembarcamento, tudo isso, mas tínhamos a noção que era uma época de curta duração, que iria passar. Agora não se vê fim, não é? Não se vê nenhuma medida que seja eficaz, não se vê como é que se pode dar a volta, não se vê fim a isto, é uma pena. Isso, e qual é o papel que a SIC Esperança poderá ter justamente neste ambiente? Pois, nós tentamos fazer as coisas para já pela positiva, não é? Mas não há milagres. Neste momento até temos muito menos, conseguimos muito menos verbas, conseguimos menos patrocinadores, entre aspas, as empresas contribuem menos, que também é normal, apesar de que, enfim, a responsabilidade social está a entrar um pouco na filosofia das empresas, mas em todo caso se podem fazer milagres. Portanto, nós neste momento temos muito a fazer ações de formação, ou seja, como temos menos verbas, temos que formar pessoas entre as instituições para poderem sobreviver com menos. A forma como
enfim, quer dizer, não se pode fazer formação a uma pessoa que não tem que comer, mas nós também não temos esse caráter assistencialista, não é? Isso que a SIC Esperança faz. Portanto, fazemos formação dentro das comunidades com técnicos que fazem às pessoas mais idóneas, para não se ter que importar pessoas para lá, para não se ter que estar a gastar dinheiro com isso. E pronto, e estamos a enverdar muito por esse caminho. Temos um projeto que não sei se tem viabilidade para avançar, que talvez que visa muito a constituição de pequeninas empresas, portanto, uma espécie de microcrédito para pequenas empresas. É complicado. Tem que ter uma equipe multidisciplinar para ver se é viável, não é? Porque também não se pode estar a investir sem saber se o retorno é possível, não é? Se o retorno é possível. Portanto, estamos neste estudo agora a ver destas formas qual é que avança melhor, ou todas, não é? Estamos nesse sentido. Mas é dramático os pedidos que temos de associações que já não têm... E depois não poder corresponder. Depois não se pode corresponder, não. Nós fazemos todos os possíveis, muitas vezes até através da antena da SIC, que é poderosíssima, não é? Pensar anúncios dessas instituições, de pedidos de donativos. E sem pagarem nada. Mas, pois, é o que se pode fazer, é só isso. Para quem não sabe, e pode desconfiar pelo apelido, a Mercedes é casada com o Dr. Francisco Pinto Balsemão e representa, de certa forma, esta nossa infanta da Isabel da atualidade, porque é uma espanhola, não é? Casada com um príncipe português. Príncipe porque realmente não é rei, o rei é o Juan Carlos, não é? Como é que conheceu o Francisco? Olha, eu conheci-o porque os meus pais tinham uma casa de férias próximo da casa onde ele vivia e embora ele fosse mais velho que eu... E sempre foi, não é? Depois andávamos mais ou menos nos mesmos sítios, pelo menos ali naquele espaço, e foi assim que eu o conheci. E foi amor à primeira vista também, como a infanta? Foi quase. Foi uma atração, digamos, que acabou exatamente em amor, sim. Não era fácil, não é? Porque, por um lado, ele, enfim, era uma diferença de idades, que os meus pais não achavam muita graça, por outro lado, ele era divorciado, o que também complicava mais as coisas, mas enfim, correu tudo bem. E estamos a falar em que ano? Estamos a falar em 75, 74. Foi a seguir ao 25 de Abril? Sim, eu já o conhecia antes. O 25 de Abril já passámos juntos, mas casámos depois. E como é que foi evoluindo a vossa paixão, essa vossa história de amor? Como é que foi evoluindo? Sim, como é que foi evoluindo? Primeiro? Então, pronto, depois o meu marido está sempre, enfim, envolvido em coisas. Primeiro foi o Expresso, que nasceu, portanto foi... Em 73? Em 73, eu assisti ao nascimento do Expresso. E depois veio 25 de Abril e foi toda essas convulsões, não é, que houve, e o seu envolvimento desde o início. Eu acompanhei sempre tudo isso e, portanto, sempre... havia, além da parte sentimental, havia todo esse acompanhamento, essa ligação de vivências e de passarmos juntos por todas essas coisas, pelos sustos. Tivemos uma bomba em casa, fomos em Cascais. No carro e pronto. E foi evoluindo como qualquer casal, acho que eu, não sei. Vamos por casar. Teve medo nessa altura e pensou eventualmente até ir para a Espanha? Não, nunca pensei a sério ir para sítio nenhum. Eu acho que há umas fases da vida, não é, em que se vive um bocadinho aliada das realidades, isso é um bocadinho inconsciente, entre aspas. Não, e depois havia tanto acontecimento, era tudo tão excitante, tão diferente, tão novo, não é, que não passava nada pela cabeça, estar a perder, fosse o que fosse, tudo isto, não é? Perdeu amigos nessa altura? Foram-se embora, sim, mas voltaram todos, foram-se embora, até tive um dos meus irmãos foi embora, mas não foi por razões políticas, mas enfim, mas sim, mas depois voltaram todos, os meus amigos. Nós nunca fomos embora, muitas pessoas diziam, sobretudo quando foi 25 de novembro, aquelas incertezas que havia, que devíamos ir embora e ofereciam-nos e punham-nos à disposição quintas e propriedades e casas ali ao pé da fronteira para ser mais fácil dar o salto. Mas nunca aconteceu sequer saímos de Lisboa, nunca nos passou pela cabeça, nunca. De resto, ele tinha responsabilidades, não é? Tinha o Expresso e o Expresso também
periodicamente era ameaçado e, portanto, que ia ser assaltado e que ia ser isto. Portanto, ele não se ia embora assim, de repente, pé para a mão, nem passou pela cabeça, nem por sombras. E responsabilidades políticas também, portanto, não ia sair nada. A Mercedes chegou a ser a primeira-dama, não mulher do Presidente, mas a mulher do Primeiro-Ministro. Pois foi. É verdade, ainda fui durante 2 anos, pois foi. Foi uma altura difícil, era uma altura politicamente muito complicada. Sobretudo na herança do Sá Carneiro. Sá Carneiro, exatamente. A Aliança Democrática e a herança de Sá Carneiro, os 3 partidos, sobretudo 2, mais os, enfim, o CDS que era mais forte, o PP na altura, não é? Mas que sempre uma atitude mais difícil e pronto, e o país ainda estava a sair desta revolução, ainda estava a ver para onde é que se encaminhava. Portanto, foi uma altura complicada, os meus filhos eram pequenos, também dificulta, não é? Não foi nada a melhor altura da melhor fase da minha vida, para dizer com franqueza, não tenho muito boas recordações. Não? Não, havia muitas críticas, sempre jornais, sempre todos a criticar, era sempre tudo. Sobretudo o Expresso. Também, é verdade, sobretudo Expresso, o que é um bocadinho desanimador, exatamente. Mas aí mostrava a grande imparcialidade que ele tinha, não é? Claro que sim, era o que ele me dizia. Eu disse, como é que é possível? Acha que ele foi um bom Primeiro-Ministro? Acho que foi o Primeiro-Ministro do que era possível ser, tanto quanto era possível ser, naquelas condições, naquelas circunstâncias, naquele enquadramento, não só partidário como dentro da coligação. Acho que ele foi um bom Primeiro-Ministro, sim. E a Mercedes foi uma boa primeira-dama? Não sei se fui muito boa primeira-dama. Não me parece muito. Acho que fiz o mínimo indispensável, não. Nunca tive ambições políticas? Não, gosto muito. Gostava de política. Hoje em dia não. Hoje em dia... Já não tem paciência? Não. Mas gostava de política. Gostava muito de política, mas nunca tive ambições políticas, não. De resto, o meu curso é nesse sentido, não é? Ciências Sociais e Política, era assim que se chamava, portanto... Não, e fez o curso de História da Universidade, não é? Sim, aberta, sim. Cidade aberta, sim. Mas sim, mas não, nunca tive essas ambições políticas. Agora tem outras, agora é escritora. Que ambições é que vão para o próximo livro? Pois, não sei. Eu agora ainda estou assim um pouco das nuvens. neste livro que eu vejo que saiu finalmente à luz. A Imperatriz, não esquecer, a Imperatriz que veio de Portugal, Dona Isabel, mulher de Carlos V e mãe de Filipe I. É o título completo. O título completo, exatamente. É. E diz tudo sobre ela, não é? Exato. Acha que dava uma boa série televisiva, produzida pela SIC, por exemplo? Sem dúvida, fantástica. Tem todos os ingredientes, não é? Então tem que falar com quem? Então e a BBC, já viu? Estou a brincar. Eu não. Um bocadinho cara, é verdade. Um bocadinho cara, pois é. Talvez a BBC pegue melhor nela. Mas não gostava que, se houvesse alguma atriz daquelas que conhece atualmente, estrangeiras ou portuguesas, quem é que gostaria que interpretasse a figura? Mas que pergunta tão interessante é essa, não é? Quem é que poderia ser a minha imperatriz? Tinha que ser assim alguém que tivesse assim um ar que fosse muito bonita, que há muitas, com ar misterioso. Uma Keira Knightley, por exemplo, que é uma grande atriz inglesa que fez o Orgulho e Preconceito. O Orgulho e Preconceito, por acaso estive a ver ontem, também teve. Está a ver, podia ser, exatamente, podia ser. E quanto às portuguesas, a mulher, é ficamos por aqui para não sofrer suscetibilidades. Justamente. Mercedes, foi um gosto tê-la aqui, gostei imenso. Muito obrigada. E brevemente espero que regresse para o segundo livro histórico. Muito obrigado. Bem, obrigada.
Especial RDP Internacional.